Efésios, capítulo 4, do verso 13 ao verso 16, assim diz o texto sagrado: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Senhor, obrigado por termos acesso à tua santa palavra, palavra esta que fora inspirada pelo Senhor, palavra esta que fora preservada ao Senhor, palavra esta que pode ser somente compreendida através do auxílio do teu Espírito. Suplicamos, ó Pai querido, que o Senhor abra o nosso entendimento, para que, ao ouvirmos tudo o que está em nosso coração, o Senhor, ó Pai, possa testificar o que venha do Senhor, e que tenhamos, ó Pai, cada um dos que irão ouvir, tenha, ó Pai querido, discernimento para reter no coração só o que vier da tua parte. Quanto a mim, eu suplico que tu me use como um vaso de barro, um instrumento teu, para falar conforme, ó Pai, as verdades que aqui estão escritas. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus, amém. Por assentar, irmãos. O livro de Efésios, aqui no capítulo 4 especificamente, do capítulo 4 até do verso 1 até o verso 16, e o capítulo 17 do Evangelho segundo São João, essas duas porções da Escritura Sagrada são as que trabalham a questão da unidade da igreja com mais eloquência. Então, se queremos ver o que a Bíblia nos fala sobre a unidade, sobre sermos um corpo, sobre vivermos em confraternização, em irmandade, então temos essas duas porções das Escrituras Sagradas que tratam sobre esse assunto: João capítulo 17 e Efésios capítulo 4, do 1 ao 16. Nesse texto então que nós estamos aqui, ele faz parte desse contexto, né? Esse texto que nós lemos do verso 13 ao verso 16, ele faz parte então desse contexto que fala sobre a unidade da igreja. E essa porção, ela pode ser dividida em três partes. Do verso 1 até o verso 16, Paulo ele aborda a questão da unidade, tendo então como referência, como parâmetro, a própria unidade que nós vemos na Trindade. Do verso 7 até o verso 12, Paulo ele aborda também o tema da unidade, no qual ela é enriquecida através da diversidade dos dons. E aqui, essa porção que nós lemos, do verso 13 até o verso 16, nós vemos que Paulo ele também aborda a questão da unidade, mas mostrando através do crescimento mútuo, onde todos os membros crescem mutuamente, e isso faz com que desenvolva também a unidade dentro da igreja. Chegamos aqui no verso 13, onde ele começa dizendo: até que todos cheguemos. Esse até que faz parte aqui de um contexto onde Paulo ele vinha falando acerca de Jesus Cristo, que ele ascendeu aos céus e ele está assentado à direita de Deus, ascendeu em glória, e nessa condição ele levou cativo o cativeiro, que diz respeito ao seu triunfo sobre as potestades, sobre os principados, no qual ele triunfou sobre eles e os expôs publicamente. Ali na cruz do Calvário, Jesus, ele destronou a Satanás, ele desarmou a Satanás, ele derrotou a Satanás. É o que diz nos versos anteriores, como ele levou cativo o cativeiro. E nessa condição
de estar à direita de Deus, de ser assunto aos céus, Ele, o próprio Senhor Jesus Cristo, é quem deu dons aos homens. E Ele deu os dons aos homens, Ele deu dons à igreja, em forma de homens. É o que Ele diz, que a uns Ele deu como apóstolos, a outros como profetas, a outros como evangelistas, e a pastores e mestres. O objetivo então dele dar esses dons em forma de homens para a igreja é para que através desses pastores, mestres, os santos, os membros da igreja fossem então aperfeiçoados. Ao serem então aperfeiçoados, eles podem exercer os seus ministérios para a edificação do corpo de Cristo. Paulo ele fala isso aqui no contexto anterior. Ele diz no verso 11: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios 4, verso 12 agora. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ele chega então agora no verso 13 e diz: até que todos cheguemos à unidade, da fé. É esse o objetivo então dele ter dado esses dons em forma de homens, para que a igreja fosse aperfeiçoada, para que os membros fossem aperfeiçoados e exercessem os seus ministérios, com o objetivo de que todos cheguemos à unidade da fé. Esse verbo cheguemos, ele literalmente, ele poderia ser traduzido como vir ao encontro de. Então, até que todos cheguemos, até que todos possamos ir ao encontro da unidade. Esse é o propósito, até que todos os membros aperfeiçoados, exercendo os seus ministérios, eles vão ao encontro da unidade. Agora é interessante nós vermos que no capítulo, aqui no verso 3, também desse mesmo capítulo, Paulo ele diz que nós já fomos unidos pelo Espírito Santo. Olha aqui o verso 3: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, pelo Espírito Santo, nós já temos essa unidade. Mas quando ele chega aqui no verso 13, ele fala que nós devemos chegar à unidade. Com isso nós entendemos que já existe uma unidade pelo Espírito Santo. Mas não obstante nós já sermos unidos pelo Espírito Santo, pois todos fomos batizados em um só Espírito, formando um corpo, mesmo assim nós temos que procurar esta unidade. O que entende-se é que existem estágios nessa unidade, da mesma forma como existem estágios na santidade. Nós já somos santos em Jesus Cristo, mas estamos também em um processo de santificação. Nós já somos unidos pelo Espírito, é o que fala o verso 3, mas nós também precisamos de ir ao encontro da unidade. Nós precisamos guardar a unidade da igreja, nós precisamos de investir, todos nós, irmos ao encontro da unidade. É o que Paulo então, ele mostra aqui, até que todos cheguemos à unidade. Ele continua no verso 3, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Essa unidade plena, no qual Deus ele deseja que nós tenhamos, no qual nós devemos procurar, no qual nós devemos ir ao encontro dela, só será possível por meio de uma fé plena. Ela só será possível através de um conhecimento pleno de Jesus Cristo. É na medida em que nós confiamos no Filho de Deus, é na medida que nós o conhecemos e confiamos nele, que nós então crescemos nesta unidade, até que todos cheguemos à unidade, através da fé, através da confiança no Senhor Jesus Cristo, e através do conhecimento
conhecimento pleno do Filho de Deus. Quanto mais nós confiamos em Jesus, quanto mais nós o conhecemos, mais nós nos unimos enquanto igreja, enquanto corpo, enquanto esse organismo vivo, mais a igreja se torna unida, mais nós nos achegamos nessa unidade no qual Deus ele requer de nós. Verso 13: até que todos cheguemos à unidade pelo meio, através da fé e através de conhecermos o Filho de Deus. E este fim, o objetivo, o final é até que alcancemos a condição de homens perfeitos e à medida da estatura completa de Cristo. O alvo da igreja no qual havemos de chegar é a perfeição no sentido de maturidade. O que Deus ele requer de nós é que nós venhamos ir ao encontro da unidade, que nós tenhamos essa condição de sermos verdadeiramente conhecidos e reconhecidos como irmãos em Cristo, que essa unidade no qual nós já temos pelo Espírito Santo, nós venhamos ir ao encontro dela e nos fortalecer, crescer nessa unidade, a partir do momento que nós confiamos mais em Jesus Cristo, e a partir do momento que nós o conhecemos mais, e assim fazemos, a finalidade é que nós, como diz aqui o final do verso 3, é que nós cheguemos ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Deus, ele requer essa maturidade espiritual de todos nós. O verso 13 aqui, ele mostra, não um crescimento, essa maturidade enquanto indivíduos, mas ele mostra essa maturidade, essa perfeição como igreja, porque ele começa aqui no verso 13 dizendo, até que todos cheguemos. Paulo ele está olhando esta unidade, onde todos venhamos ser maduros, enquanto igreja, enquanto corpo, enquanto esse organismo vivo. Ele quer que todos nós cheguemos à estatura completa de Cristo. Ele quer que todos nós venhamos ser homens perfeitos. Ele requer de todos nós, enquanto igreja, que nós alcancemos então esta maturidade. Verso 13: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ele chega no verso 14: para que não sejamos mais meninos. Embora esse crescimento rumo à maturidade esteja relacionado aqui com o corpo, diz respeito a todos, até que todos cheguemos a essa unidade, até que todos cheguemos a homem perfeito, à estatura completa de Cristo. Não obstante, ele está relacionado aqui à igreja. Paulo ele mostra que existe um esforço de cada um de nós, depende da maturidade de todos os seus membros. Todos nós individualmente também devemos buscar esta maturidade. Todos nós individualmente devemos buscar nos achegarmos a Deus, buscando o caráter de Cristo, nos assemelhando a Jesus Cristo. Depende então do esforço de cada um de nós. Ele coloca aqui no verso 14: para que não sejamos mais meninos. Essa imaturidade, ou essa condição de ser meninos espirituais, é sinônimo aqui de falta de santidade, ou então de viver na carne, de não se deixar ser transformado pelo caráter de Cristo. Essa condição aqui de meninos, para que não sejamos mais meninos, para que não sejamos mais cristãos carnais, para que não sejamos mais cristãos imaturos, para que não sejamos mais
cristãos que não vivem em santidade. 1 Coríntios, capítulo 3, do 1 ao 3 diz: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podieis, nem tampouco agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Então, verso 14: para que não sejamos mais meninos. Nós buscamos então essa maturidade cristã, nos assemelharmos a Jesus Cristo, para que nós não sejamos mais meninos, para que não venhamos viver na carne, para que nós não andemos em falta de santidade. Ele diz: para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em toda roda por todo vento de doutrina. Essa palavra inconstantes significa jogados para cá e para lá pelas ondas. Não sejamos inconstantes, não sejamos jogados para lá e para cá como um barquinho que é jogado de um lado para o outro pelos ventos do mar. Ele diz: levados em toda roda por todo o vento. Significa rodopiando por ventos mutáveis. Essa imaturidade, essas crianças instáveis são como então barquinhos no mar tempestuoso, inteiramente à mercê dos ventos, que são levados de uma onda para o outro. Essa é a característica dessas pessoas carnais, pessoas que não buscam a santificação, são meninos espirituais. Elas são caracterizadas aqui, caracterizada por uma inconstância na doutrina, por uma falta de maturidade nas convicções teológicas, por não ter realmente uma firmeza nos conhecimentos bíblicos, por não ter uma vida pautada no conhecimento da palavra de Deus. Na verdade, esses meninos inconstantes, que são levados por um lado para o outro, assim como um barquinho que é jogado de um lado para o outro, são pessoas que não estão estruturados na palavra de Deus, mas eles seguem o último modismo que houve. Eles são pessoas que seguem a última pregação, o último modismo, o último livro que leu. São pessoas que não têm convicções pautadas nas escrituras sagradas. São pessoas que não vivem a sua vida condicionado ao que Deus ele estabelece na sua palavra. Mas são pessoas imaturas, pessoas que não têm uma fé solidificada nas escrituras sagradas. São meninos espirituais. Meninos, não sejamos, Paulo ele fala que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina. De acordo com o último modismo, de acordo com qualquer vento de doutrina, a pessoa então está seguindo, a pessoa está indo de acordo com o último movimento que possa aparecer, mas não se estabelece o seu cristianismo na palavra de Deus, não se estabelece as suas convicções nas escrituras sagradas, não tem uma fé pautada na palavra de Deus, não são regidos pelo que a doutrina apostólica nos ensina, mas eles são levados por qualquer vento de doutrina. Paulo, ele mostra que nós não podemos ser dessa forma, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina. Hebreus, capítulo 5, do verso 12 até o verso 13, diz: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Muitos
devido ao tempo, devido já estar como membro de uma igreja, já era para ser mestres, já era para estar ensinando, já era para estar discipulando e doutrinando outras pessoas, mas ainda são meninos espirituais, ainda precisa de que se ensine os rudimentos da fé cristã, porque ainda são inconstantes. Paulo ele mostra que a necessidade de nós chegarmos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, tem como objetivo para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina. E ele mostra que isso ocorre pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. A palavra aqui, engano, significa trapaça, embuste dos homens. A palavra astúcia vem a ser sutileza, e engano fraudulosamente, manobra que induz ao erro. São então os mercenários da fé, são aqueles que usam o púlpito não com o objetivo de fazer a vontade de Deus e de explanar as escrituras sagradas, mas sim de usar de astúcias, usar de manobras, usar então de sutileza para induzir as pessoas ao erro, para fazer com que as igrejas sejam cheias, mas não em virtude de serem edificadas na palavra de Deus, mas para trazer para si, talvez, condições melhores financeiras. São então os mercenários da fé. Paulo ele mostra que quando nós temos uma unidade que é resultado de nós confiarmos em Jesus Cristo, uma unidade que é através de nós conhecermos a Jesus Cristo, aí sim nós não seremos esse tipo de crente imaturo, meninos que são levados de um vento, de um lugar para o outro, de qualquer vento de doutrina, por causa então desses embusteiros, trapaceiros, que muitas vezes usam a palavra de Deus de uma forma para benefício próprio. Ele continua no verso 15: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Paulo ele fala aqui no verso 15, que em contraste com a instabilidade doutrinária, que é a marca da imaturidade cristã, que nós venhamos estar seguindo a verdade em amor, tendo como objetivo nós crescermos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Nós vemos que aqui a ênfase aqui desse verso está no cabeça, está em Jesus Cristo. O nosso objetivo, enquanto membros do corpo de Cristo, nós devemos ter como objetivo crescer naquele que é o cabeça, crescer através do conhecimento em amor, conhecermos a Jesus Cristo. Ele deve ser o nosso alvo, ele deve ser o interesse nosso, de nos reunirmos, de estarmos aqui, buscarmos, conhecermos a Jesus Cristo. Antes, seguindo a verdade em amor, ele está colocando aqui algo contrário, ao contrário de ser meninos inconstantes, ao contrário, que você venha seguir a verdade em amor, que você venha buscar através das escrituras sagradas, mas com coração em compaixão, coração em amor, que o seu coração seja alcançado pela graça de Deus. Busque esta verdade em amor. Antes, seguindo a verdade em amor, que você possa crescer em tudo, mas naquele, a ênfase aqui está no cabeça, crescer no conhecimento de Jesus Cristo, que ele seja o nosso alvo, que ele seja o nosso maior tesouro, que ele seja a nossa maior busca, conhecer ao Senhor Jesus Cristo. Esse deve ser a razão da nossa existência, esse é o objetivo pelo qual nós fomos reconciliados com Deus, para que nós conhecêssemos a Ele através de Jesus Cristo, porque em Jesus Cristo está
todo o conhecimento de Deus. Através de Jesus Cristo, nós podemos ver a Deus. Ao conhecermos a Jesus Cristo, nós então podemos estar nos relacionando com Deus. Esse é o nosso alvo, nos rendermos a Jesus Cristo, buscarmos a Jesus Cristo, nos satisfazermos em Jesus Cristo, nos completarmos em Jesus Cristo. Nós buscamos então a Deus e não as bênçãos de Deus. Nós nos realizamos em Jesus Cristo, Ele nos satisfaz. É essa a realização do nosso ser, buscarmos a Jesus Cristo. Nós não podemos estar servindo a Deus com vistas nas bênçãos que Ele possa nos dar. Nós não podemos estar servindo a Deus com interesse de que Ele possa realizar as nossas necessidades, mas buscamos a Deus por causa dEle, buscamos a Ele porque Ele nos satisfaz. A busca nossa, ela se concretiza, se realiza, ela se volta em Jesus Cristo. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. John Stott, acerca desse texto, ele fala: a verdade se torna ríspida se não for equilibrada pelo amor. O amor torna-se frouxidão se não for fortalecido pela verdade. Marcos Bart, ele diz: Jesus está operando para encaixar o corpo inteiro, fornece-lhe sustento através de todo o contato conforme as necessidades individuais de cada parte individual, capacita o corpo a fazer o seu próprio crescimento, de modo que se edifique em amor. Antes, ao contrário de ser meninos inconstantes, ao contrário disso, que possamos seguir a verdade em amor e cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Jesus Cristo. Esse deve ser o anelo de nossa alma, esse deve ser a nossa aspiração maior, o motivo da nossa existência, a nossa realização enquanto pessoas. Buscarmos conhecer a Jesus Cristo, buscarmos nos identificar com Ele, buscarmos estarmos nos assemelhando a Ele, estarmos nesse constante discipulado para nos submeter ao seu senhorio. No verso 16, Paulo ele continua: do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Quando todos os membros cooperam, a igreja cresce espiritualmente com vistas à sua própria espiritualidade, a sua própria edificação em amor. A edificação da igreja, ela é resultado da cooperação de cada parte, é em virtude da justa operação de cada parte, em virtude de cada membro exercendo o seu ministério este que foi aperfeiçoado através do ensino dos pastores e mestres, que foi dado à igreja como dons em forma de homens. Os pastores e os doutores foram dados à igreja com o objetivo de aperfeiçoar os santos para o seu ministério. São os santos que exercem o seu ministério. Todos nós temos, como já foi falado aqui no sermão anterior, todos nós temos pelo menos um dom, e esses dons que nos foram dados, eles devem ser usados para a edificação do corpo de Cristo. E quando todo o corpo de Cristo, cada membro individualmente, cada membro ele coopera, verso 16, do qual todo o corpo bem ajustado, aqui é a unidade, e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, a justa operação de cada membro, ele faz o seu aumento do corpo para a sua edificação em amor. O crescimento numérico é resultado da justa operação de cada parte, o aumento do corpo, e a edificação do corpo também é resultado da justa operação de cada parte.
Somos nós enquanto membros do corpo, somos nós enquanto indivíduos, que damos a estabilidade, o sustento, o crescimento numérico e a sua edificação em amor. Deus, Ele nos chama para o compromisso individual, para nos colocarmos à sua disposição, para não enterrarmos os nossos talentos, não enterrarmos os nossos dons, não estarmos indispostos ao que Deus Ele quer fazer através de nossas vidas. Deus, Ele já nos deu o seu Espírito, no qual Ele nos capacita para o serviço. Deus, Ele nos tem vocacionado para que nós possamos estar trabalhando a favor do seu reino, para que o nome do seu Filho seja engrandecido. E nós que temos então essa vocação de glorificar a Cristo, devemos fazer através da nossa disposição dentro do corpo de Cristo. É a justa operação de cada parte que faz com que o corpo ele aumente, com que haja o crescimento numérico. É através da justa operação de cada parte que faz com que a igreja seja edificada em amor. Você tem que entender o quanto você é importante dentro do corpo de Cristo. Você tem que entender que a sua cooperação dentro do corpo de Cristo é indispensável. Você tem que entender que você tem um ministério. Você tem que entender que Deus, Ele requer de você uma disposição para que a igreja no qual Ele comprou com o seu próprio sangue venha a ser aumentada, venha a ser edificada pelo teu ministério. Deus, Ele te chama para o serviço. Verso 16: do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Romanos, capítulo 15, o verso 14. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Colossenses, capítulo 3, o verso 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 11. Por isso, exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. A edificação deve ser mútua, a exortação deve ser mútua, a admoestação deve ser mútua. Todos nós cooperando, trabalhando, fazendo a nossa parte, todos nós nos dispondo ao serviço. A igreja então, unida pelo Espírito e por essa busca no qual nós almejamos, ela cresce, ela é edificada. Concluindo então esse texto, lições que nós podemos aqui aprender. A primeira, nós devemos ir ao encontro de uma unidade plena, onde só é possível por uma fé plena no Filho de Deus e um pleno conhecimento dele. A segunda verdade, é na medida em que confiamos no Filho de Deus e o conhecemos, que crescemos no tipo de unidade uns com os outros, como ele deseja. Uma outra lição, o alvo da igreja, no qual havemos de chegar, é a perfeição, no sentido de maturidade na unidade. Mais outra lição, embora este crescimento para a maturidade esteja relacionado ao corpo, descrevendo a igreja, mesmo assim, depende da maturidade dos seus membros individuais. Mais uma lição que aprendemos aqui, o crescimento da igreja está através da verdade e do amor. E por último, quando todos os membros cooperam, a igreja toda cresce espiritualmente, com vistas à sua própria edificação em amor. Que Deus nos ajude. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu suplico, ó Pai,
que todas essas verdades que foram aqui apresentadas através da sua bendita palavra possa fazer com que nós venhamos nos comprometer com a unidade da igreja, venhamos nos comprometer, ó Pai, a viver essa unidade em Cristo Jesus. Nos auxilia, Pai, para que nós venhamos nos colocar à sua disposição para uma edificação mútua, para um crescimento mútuo, para podermos falar a semelhança de Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Pai, abençoa a tua igreja. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém.